Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje estamos no último programa desta temporada tão abençoada e vamos fechar com chave de ouro, porque vamos falar do Apocalipse como o grande compêndio da missão para o tempo do fim. É isso e muito mais, o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui para estudarmos a Palavra de Deus e hoje, o último programa dessa temporada tão abençoada. A gente aprendeu tanta coisa boa aqui com esses amigos e eu quero expressar a minha gratidão, primeiramente a você, que acompanha o programa Lições da Bíblia, e também a esses companheiros de jornada que estiveram conosco ao longo desses 3 meses. Você sabe que é sempre um grande desafio ter que viajar. Eles são homens com bastante compromisso, atribuições muito importantes, e funções com muitas responsabilidades, mas dedicaram esse tempo para estar aqui e eu quero expressar a minha gratidão a eles. Tavela, amigo, obrigado, viu, porque você veio. Você é um companheiro muito especial, a gente trabalha juntos, mas aqui a gente passou esses dias aqui lado a lado, e eu fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores também estão bastante agradecidos e felizes por terem tido contato com você. Amém, amém. E eu me senti muito honrado em ter participado aqui nesse programa. E eu acompanho Lições da Bíblia antes de você ser apresentador, mas agora, tendo você como apresentador nesse formato, eu considero um momento muito especial para a gente se aprofundar na Palavra de Deus. E por isso que eu digo que me sinto muito honrado em ter participado aqui nessa temporada. Muito obrigado. A honra é toda nossa. Pastor Mateus Tavares, que alegria, eu fiquei muito feliz de conhecer você pessoalmente, já tinha ouvido falar muito bem e foi muito bom passar esses dias contigo, a minha gratidão. Você é uma pessoa com muitas responsabilidades, o pastor dirige, é uma união, como a gente chama, são vários estados organizando a Igreja Adventista ali no Centro-Oeste e veio aqui, trouxe tantos insights preciosos, a minha palavra de profunda gratidão a você. Vinícius, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendi tanto aqui com vocês, com Tavela, com André, contigo, fico muito feliz, principalmente pela temática, porque enriquece a gente, enriquece a igreja, e a nossa igreja existe para a missão, Nós como povo de Deus somos o povo da missão. Sim. E eu fico muito feliz, muito honrado de poder ter estado aqui, obrigado mesmo pelo convite. Foi muito especial ter você com a gente. André, rapaz, a gente é amigo já de um tempo, fomos colegas de mestrado, admiração profunda por você e gratidão, meu amigo, por você vir aqui. Você também, um pastor de uma grande igreja, uma igreja muito especial que abençoa tantas pessoas lá em Curitiba e no mundo afora, onde chega o sinal da internet. Obrigado, amigo, por ter deixado aí esse tempo para estar conosco aqui. Ô Vinícius, a gratidão é toda minha, Para mim foi uma bênção conhecer você lá no mestrado, fazer essa amizade. Sim. E saber que a gente tem um amigão aqui, E para mim foi um privilégio. Me sinto honrado, como os colegas falaram, e de passar esse tempo aí com o Tavela, conhecer o pastor Mateus também, mais um amigo que a gente ganhou aí, O pastor Tavela a gente já conhecia também, e realmente foi uma bênção. Eu só tenho gratidão no coração, quanto que, como o pastor Mateus falou, que a gente aprendeu juntos aqui, Crescemos e sinto meu coração mais inflamado mais ainda, depois desse trimestre para a missão. Sim. Esse programa aqui é uma bênção para mim, porque eu faço pelo menos mais 3 amigos, alguns já são amigos, Mas a gente reforça a amizade e amigos do Brasil afora, desse povo que acompanha a gente aí. Sim, muito Amigo, bom. ora para a gente, por favor. Privilégio fazer essa última oração aí do nosso último programa. Exato. Pai de amor, que bênção, Senhor Deus, foram todos esses ensinamentos que o Senhor nos deu durante a lição deste trimestre, desse último trimestre do ano. Amém. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos, pelo Teu carinho, Teu amor, Teu chamado para a missão, Amém. Capacitação que o Senhor nos dá pelo poder do Espírito.
e porque o Senhor tem sempre compartilhado conosco o teu amor, de modo a nós também compartilharmos com aqueles que nos rodeiam, Senhor. Amém. Te agradecemos por tudo, só gratidão temos a expressar a Ti e suplicar, por último, que assim como o Senhor esteve conosco durante todos os estudos desse trimestre, o Senhor abençoe este último estudo desta última semana. Amém. Em nome de Jesus clamamos, agradecidos. Amém. 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 Bom, falamos de missão ao longo dessa temporada e nesse programa não vai ser diferente, só que nós vamos nos concentrar na missão que é nossa mesmo, a missão no tempo do fim. E parece, Mateus, que nós estamos com o cenário todo pronto, né? O contexto do mundo é a plenitude dos tempos de novo, né? Para que Jesus possa voltar. Na primeira vinda, a plenitude dos tempos para Ele vir a primeira vez. E agora a gente enxerga o cenário, está tudo muito montadinho para que a gente cumpra a missão e Jesus volte. É verdade. Quando a gente vai olhando, né, o que está ao nosso redor, duas coisas me chamam a atenção sobre sinais, né, no tema da lição, mas a gente poder abrir o assunto, né. A primeira são os sinais que a gente vê no mundo, na natureza, na história, enfim, como a Bíblia apresenta. E outro é o sinal no próprio ser humano, né, e no povo de Deus, né, como aquilo que Jesus apresentou em Mateus 24. Então, a meu modo de ver, Jesus está assim, a gente está ouvindo os passos de um Deus que se aproxima, como a gente costuma dizer. E esse cenário que a gente vive hoje, eu não sei, mas às vezes me dá um sentimento de que algumas pessoas, do povo de Deus, né, olha esse cenário e é um cenário tão complexo, tão diverso. Então, você vê o avanço da internet, meios de comunicação, uma situação de guerra, outra aqui, outra ali, questões econômicas, crise para lá e para cá, ou seja, é um negócio que parece que vai, sabe, sufocando, e que é muito diferente de períodos anteriores da história, porque antigamente você tinha os problemas, digamos assim, onde você estava vivendo, mas eram aqueles problemas locais, né? Você não compartilhava muito os problemas que aconteciam no mundo. E hoje, aquilo que acontece lá na esquina, em Bangladesh, por exemplo, chega como uma notícia aqui. Então, às vezes, uma coisa ruim que acontece num outro lugar, longe da gente aqui, chega para a gente e nos afeta até as nossas emoções. A gente fala, nossa, mas como que pode o ser humano estar desse jeito? Então, o contexto hoje, o cenário que a gente está, com essa globalização, com os meios de comunicação, tem as suas bênçãos, porque facilitam a propagação do Evangelho, obviamente, mas eu acho que como sentimento pode trazer um pouco de angústia para o povo de Deus, né? Porque eles olham isso tudo e falam assim, tá, mas como, né? Como nessa complexidade toda eu vou pregar o Evangelho? E aí eu acho que essa lição, essa última lição do trimestre, veio assim, caiu assim como luva para a gente, para dizer o seguinte: a missão de Deus será cumprida, não se preocupe. Eu sempre me lembro do texto de Jesus no barquinho com os discípulos, né? Vem a tempestade, balança para tudo quanto é lado, relaxa que o barquinho não vai afundar, porque ele está no barquinho. Amém. Né? Então, se ele está no barquinho, não afunda. E eu acho que é essa expectativa que, como povo de Deus, a gente precisa ter. A missão de Deus, ela vai ser cumprida e ela precisa ser cumprida nos dias de hoje, no contexto que nós vivemos, e precisa ser cumprida por mim. Amém. 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 Vinícius, que me chama a atenção, né? A última lição acaba com o livro do Apocalipse. No início do trimestre, nós começamos justamente no Gênesis, né? E o que era a missão antes do pecado, depois do pecado, e agora o que é a missão justamente no final da história do pecado neste mundo. A gente chegou no livro do Apocalipse. E a lição, ela abre, né, para a gente, apresentando Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 7. Não vou ler todos os versículos, mas os primeiros versículos, que é muito lindo a gente ver, né, como que a missão está tão envolvida em todas as páginas da história sagrada e culminando no livro do Apocalipse, né? Veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ou significar, né, através de símbolos ali aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo,
notificou, significou ao seu servo João. Só desse verso a gente já teria muita coisa para a gente conversar. De ver todos os envolvidos na missão, que é a revelação de Jesus Cristo, né? Uma revelação que vem dele, diretamente dele, que é uma revelação dele também, da pessoa dele, que é o que a gente estudou em todo o trimestre, né? É restaurar a imagem de Deus, restaurar a comunhão com Deus. Diz assim, o qual atestou a palavra, versículo 2, de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Veja, quanto que nós estudamos nesse trimestre sobre o testemunho, sobre o ser um mártir, né? Literalmente, a palavra mártir, uma testemunha de Jesus. Nós tratamos sobre isso, né? Deus nos chamou como nação santa, como povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? O testemunho de Jesus, o testemunho e a revelação de Jesus que chega a nós, e ele diz assim, felizes, né? Bem-aventurados ou mais que felizes, aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Já pensou quanto que a gente poderia ficar só falando desses 3 versículos, né, Tavela? Verdade. André, eu quero pegar essa frasezinha, o tempo está próximo. O verso para memorizar desta semana não está no livro do Apocalipse, mas é relacionado a essa ideia do tempo. São palavras do apóstolo Pedro. Está na segunda carta de Pedro, capítulo 3. A gente tem ali um recorte a partir do verso 8. E a ênfase que está aqui é em relação ao tempo. Algumas pessoas dizendo, está demorando demais. O livro do Apocalipse está dizendo, o tempo está próximo. Mas mesmo assim, algumas pessoas, está demorando demais. Quando é que Deus vai fazer essa intervenção final aqui para interromper a história desse mundo? E o apóstolo Pedro está dizendo, gente, tenho certeza que no controle de Deus, no tempo de Deus, ele não está atrasado. Ele está esperando que muitos se arrependam para chegar ao conhecimento da salvação. Mas no verso 11, que está destacado aqui para a gente como sendo o verso para memorizar, eu leio o seguinte, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós já tivemos um estudo aqui em semanas anteriores falando sobre essa dimensão de esperar. A espera, que não é uma espera na inércia, mas é uma espera no cumprimento da missão. E o que me chama a atenção aqui, Deus, ele tem o tempo dele, usando a expressão que você usou, na plenitude do tempo, no momento certo, ele vai cumprir a sua promessa. Mas aqui está dizendo, esperando e apressando. E eu gostaria de usar a mesma ideia. A gente espera em movimento, em missão, e a gente apressa em movimento, em missão. É como se o apóstolo Pedro ele estivesse dizendo, visto que tudo isto vai acontecer, visto que o tempo está próximo, como o André acabou de ler aqui no livro do Apocalipse, que tipo de vida a gente deve ter? Uma vida santa, piedosa e em missão. É por isso que o estudo profético ele fortalece o senso missionário. Quanto mais consciência a gente tem do momento que a gente está vivendo, mais envolvimento com a missão a gente deve ter. E eu concordo plenamente, Vinícius, o cenário profético está montado. Não sei o que mais que precisa acontecer para que Jesus volte. A gente está assim na pontinha, na última volta do ponteiro profético ao encontro com Jesus. E que honra, a missão é dele e o evangelho vai ser pregado a todo mundo por causa dele, mas que honra a gente poder participar esperando e apressando esse grande dia. Olha como o que a gente está colocando agora volta lá na lição número 1. Porque na lição número 1 a gente viu que a missão de Deus é o ato de revelação de Deus, porque Deus tinha sua missão antes do pecado. Lembra que a gente falou disso? Você até tocou nesse ponto. Ato de revelação de Deus, ou seja, Deus revelar quem Ele é, o seu amor, sua misericórdia, sua salvação, sua bondade, né, sua grandiosidade. Né? Louvado seja o nome dele para sempre. Amém. Amém. E quando você leu para a gente agora o livro do Apocalipse, começa exatamente como? Revelação.
Que é a essência da missão, né, Mateus? Exatamente, porque o que o diabo faz? Ele confunde a imagem de Deus que a gente recebe. Ele embaralha as coisas nesse mundo, né, com o pecado, com o nosso sofrimento, com a dor que a gente vê no nós e no outro. E isso dificulta muita gente enxergar Deus. Quantas pessoas, por causa do seu sofrimento ou do sofrimento de outros, não diz, Deus não existe? Porque embaralha a revelação de Deus. E aí, de novo, a missão de Deus no tempo do fim, deixar claro quem é esse Deus, quem é Ele, o que Ele fez por nós, o sacrifício dEle na cruz, a encarnação de Jesus Cristo e a breve volta dEle, né? Ou seja, a missão continua a mesma, a revelação de Deus, Deus se revelando a nós. E quando a gente vai pelo livro do Apocalipse, né, eu sou apaixonado pelo Apocalipse, por todas as escrituras, mas especialmente Daniel e Apocalipse, a gente vai ver o Cordeiro sendo mencionado centenas de vezes, né? E a gente tem no ponto alto, né, pegando isso que você está falando, Mateus, do livro do Apocalipse, e diz assim, né, Apocalipse 12, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, né? Tipo, é uma proclamação, né, uma declaração do céu dizendo, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Agora o verso chave, né? Topo da pirâmide ali do livro do Apocalipse. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Graça de Cristo, amém. E por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nossa, eu fiquei emocionado de ler esse versículo, né? Porque parece que tudo aquilo que no trimestre a gente estudou culmina, né, com o Apocalipse, e o ápice do livro do Apocalipse, esse verso que fala da testemunha, do sacrifício do Cordeiro, o motivo pelo qual nós fomos salvos, a restauração da imagem de Deus, enfim, tudo ali, né? Deus seja louvado por isso, né? Porque Jesus continua se revelando e nós podemos ouvir sua voz e podemos ser instrumentos, né, de transmissão dessa revelação para outras pessoas. Nós vamos fazer um breve intervalo agora. Você sabe, não sai daí, porque a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia e vamos estudar junto com você a Palavra de Deus. Bom, você sabe que o Lições da Bíblia é um programa fundamentado nas Escrituras e na lição da Escola Sabatina. Este é o último programa do trimestre, portanto, é a última semana do nosso guia de estudos. Esse aqui não dá mais para você, esse aqui já foi, mas na semana que vem tem outro e você já está com ele na sua casa. Você sabia que quem faz assinatura já recebeu com antecedência esse material. Então, dá tempo de você entrar em cpb.com.br, fazer a sua aquisição do próximo, né, guia de estudos, que está falando sobre Salmos. Semana que vem, uma lição maravilhosa, você não pode perder esse material. Então, como é que faz para adquirir e para assinar? cpb.com.br. A gente vai continuar conversando aqui sobre o livro do Apocalipse. No bloco anterior a gente estava falando, né, como o contexto final já está montado e como o Apocalipse já apontava para isso. E agora vamos falar sobre a mensagem final para esse tempo, que é a mensagem eterna de Deus. A gente trazendo o mesmo contexto que a gente estava conversando no bloco anterior sobre revelação, né? A gente olha o cenário atual, né? Nós temos hoje uma sociedade cristã, de origem cristã, né, vamos colocar assim, com as bases do cristianismo, ainda que tenha alguns autores, principalmente de origem europeia, ali no recorte francês especialmente, querendo dizer que o que a gente tem da sociedade hoje não deriva do cristianismo, mas não tem como, né? Os valores da sociedade ocidental são valores cristãos secularizados. Então, essa sociedade com esse berço cristão, ela é talvez, eu não vou dizer talvez a primeira
que eu posso estar errando aqui, mas eu acho que é uma das únicas da história, para eu não cometer o erro de dizer que é a única, tá? E alguém me ajude aí, que pensa na criação do mundo, ou seja, na existência de todas as coisas, sem a ação direta de um ser sobrenatural. Deus, uma divindade, um ser, uma entidade, enfim. Isso em toda a história do mundo, né? Quando a gente vai ver. Então, a gente percebe que hoje, Deus, como Criador, ele vai sendo colocado de lado e, às vezes, é até colocado de forma jocosa quem acredita em Deus como Criador e quem acredita em Deus como Criador de acordo com o que está em Gênesis em 7 dias literais. É visto como alguém de menor capacidade intelectual, falta de informação e de conhecimento, que não tem uma mente científica, é assim que é colocado, né? Mas o livro do Apocalipse traz exatamente a mensagem dos 3 anjos, que está em Apocalipse 14, verso 6 até o 13, dizendo para a gente, qual é a primeira mensagem angélica, como a gente chama, né? A primeira mensagem dos 3 anjos. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Ou seja, adorai o Criador. Por que é importante a revelação de que Deus é o Criador? Porque se Ele não é o Criador, Ele não pode ser o Redentor. É simples assim. Então, olha a importância do conteúdo da missão. Lembra que a gente falou de conteúdo de missão há semanas atrás? A importância do conteúdo da missão no tempo que a gente vive. Apresentar o Deus que é Criador. Revelar o Deus que é Criador, né? Então, quando eu digo, eu acredito no Deus que é Criador, eu estou indo de acordo com o conteúdo da missão. Sábado, quando a gente vai para a igreja de guarda do sábado, que é o mandamento que revela o Deus Criador, eu estou dizendo, eu acredito que Deus criou o mundo em 7 dias literais. Então, assim, entender que Deus é o Criador e proclamar isso hoje, no contexto que a gente vive hoje, é talvez um ato de rebeldia, revolução, não sei, algo diferente daquilo que as pessoas estão esperando. E é um ato de revelação de Deus. E está no centro, o que me chama a atenção, né, é que na visão do profeta, ele diz que ele viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, que é imutável. Estou associando aqui que o evangelho eterno como sendo imutável, para proclamar. E essa mensagem começa dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Quando apresenta Deus como Criador, é como se a gente tivesse aqui a justificativa para reconhecer que haverá um juízo. Eu tenho um Criador, por consequência, como você mencionou, eu tenho um Redentor, ele criou o mundo, infelizmente entrou o pecado e o mundo ficou carecendo de redenção, de resgate, de salvação. Ele é o Criador, ele é o Redentor e nós não estamos aqui por acaso. O juízo é a certeza de que a história tem uma direção e nós vamos nos encontrar com o Criador de toda a terra, que é o juiz de toda a terra. E onde é que o Evangelho é uma notícia maravilhosa? A palavra Evangelho significa boas novas. É que o Criador, que é o juiz, é o meu Salvador. Amém. O mesmo Deus que me criou e que por fim vai se levantar sobre a terra como o juiz, ele é o meu Salvador, aquele que veio esse mundo, que entregou a sua vida para que eu possa estar com ele para sempre. Quando a gente olha esse conjunto, a gente tem um conteúdo, uma mensagem maravilhosa que não é uma ameaça. A gente tem que ter o senso de urgência, o apóstolo Pedro estava dizendo, olha, a gente está esperando, mas a gente tem que apressar, sabendo que o tempo está perto, a gente tem um senso de urgência, mas é com uma notícia maravilhosa. O juízo está próximo e o grande juiz é o nosso Salvador. É muito sugestivo, muito importante pensar que Apocalipse 14, 6 e 7, que apresenta o conteúdo da primeira mensagem angélica, destaca aqui ênfases muito importantes para o tempo do fim. Primeiro, temei a Deus, e o temor do Senhor significa obedecer a Deus, obedecer à lei de Deus. Então nós vivemos num tempo, o tempo do fim, em que a lei de Deus está sendo pisada. Então quando Deus olhou lá para o fim da história, quando deu essa revelação a João, ele viu qual é a necessidade do mundo. O que tem que ser enfatizado. Agora, qual que é? A lei de Deus vai estar sendo pisada, então eu preciso de um povo para exaltar o meu caráter, que é a lei de Deus. Que é amor, né? Que é amor, exatamente. Depois você tem aqui
O evangelho eterno... Me permite uma observação antes de você continuar? Vai. Lembrando que dentro do Apocalipse, anjo, a palavra anjo é mensageiro. E a gente sabe que o Apocalipse é construído numa linguagem simbólica e está fazendo menção a um povo, ao povo de Deus que está cumprindo isso aqui. Não é para a gente ficar de braço esperando que um anjo apareça pelo meio do céu proclamando. É a igreja. A igreja. É uma espera ativa. Ativa, né? Como a você gente, colocou. A gente antes. é que vai estar cumprindo Exatamente. esse papel. Exatamente. Então você tem a ênfase na obediência, você tem a ênfase no juízo, né, que é essa coisa de que Deus está preparando o mundo e um povo para o encontro com Ele. Então, a obediência, o juízo e a lei de Deus como parâmetro desse juízo, desse julgamento. Você tem também uma ênfase no sábado, adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar. Veja bem, essa expressão, ela copia Êxodo 20, verso 11, então é uma referência ao sábado aqui. Então Deus olhou lá no tempo de João e viu, ó, no tempo do fim vão estar pisando em minha lei e não vai ter ninguém, nem entre os cristãos, guardando o sábado, então a gente tem que enfatizar isso lá. E que é importante, não criação. só pelo sábado em si, mandamento, mas porque ele denuncia que Deus é o Criador do mundo em 7 dias literais. Exatamente. E mais do que isso, aqui no final uma referência ao dilúvio e às fontes das águas. Ele vai dizer, olha, vai ter um ceticismo muito grande em relação a Deus como Criador, reproduzido no mandamento do sábado, e de que Deus destruiu esse mundo com água uma vez. Porque, veja bem, o ceticismo em relação ao juízo, ele projeta um ceticismo ao dilúvio, o ceticismo em relação ao dilúvio projeta um ceticismo em relação ao juízo final. Perfeito. Então, se as pessoas não creem que Deus destruiu com água, muito menos vão crer que Deus vai destruir com fogo. Então, se não há esse temor em relação à ação punitiva de Deus em relação ao pecado, as pessoas vivem de qualquer forma. Então, Deus deu essa mensagem e chamou um povo para cumprir essa missão. Esse povo, sem nenhuma arrogância, é o remanescente da profecia bíblica no tempo do fim, identificado como Igreja Adventista do Sétimo Dia. O convite de Cristo é para você fazer parte desse povo. Para quê? Não para você apenas se beneficiar com essa verdade. É para você ser um propagador desta mensagem, para você ser parte desse anjo que está proclamando essa mensagem para salvar pessoas, livrando-os do fogo eterno. Amém. Vinícius, quando a gente fala de juízo, né, muitas pessoas têm medo do juízo, né? Como que eu vou estar de pé diante de um Deus que é o meu juiz e Ele que vai trazer à tona todas as obras, quer sejam boas ou más, como diz lá Salomão, Eclesiastes 12, enfim. Eu lembro de Richard Davidson, Dr. Richard Davidson, né? Ele tem um artigo que ele fala a respeito do juízo final. Como eu poderia ter medo do juízo se, número 1, Jesus é o meu substituto? Quer dizer, Ele tomou o meu lugar. Quer dizer, a lei de Deus não foi anulada, mas Ele pagou o preço da condenação da lei, aquilo que você já falou semanas atrás, né? Em nosso lugar. Número 2, Ele é o nosso advogado. 1 João fala ali, né? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. 3, como diz o livro do Apocalipse, Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Quer dizer, por que eu vou ter medo de um juízo de Deus, sendo que Ele, número 1, é meu substituto, Ele é o meu advogado e Ele é a testemunha? Imagina diante de um júri, de um juízo, se eu tenho as testemunhas fiéis, nenhuma testemunha é fiel e verdadeira como Jesus. Não é verdade? 4 ponto, Ele é o meu juiz. Quer dizer, ao mesmo tempo que aquele que é o meu substituto, certo? Ele coloca a mão no meu ombro como sendo meu advogado, dizendo, eu estou aqui do teu lado para te defender, mas eu também sou o quê? Sou a testemunha que vai defender você e eu sou o próprio juiz. Ou seja, a mensagem da missão de salvação e restauração do caráter de Deus, Richard Davidson termina com mais outras 2 últimas características que ele diz assim, ele é o seu próprio vindicador dos seus filhos, né? Ele é o Goel lá de Jó, enfim, né? O vindicador. E por último, ele vindica o seu próprio nome diante de todo o universo. As acusações iniciais de Satanás, de alguém que a gente precisava ter medo, como a gente viu lá no Gênesis, no início da lição,
termina agora no Apocalipse apontando para esse E juízo. recaem sobre o próprio Satanás, Exatamente. mostrando Exatamente. que ele, na verdade, é o originador e ele é que é o mentiroso, que ele diz que Deus é mentiroso, né? E, na verdade, Satanás é o mentiroso. E aí o diabo pega o juízo e coloca como alguma coisa de medo e tal, que vai isso, aquilo, outro. Não, é a revelação do amor de Deus por nós. E como o Vinícius, você falou agora há pouco, né, Vinícius? Tem um povo nos últimos dias da história desse mundo que apresenta essa mensagem com essa roupagem, né, tão somente bíblica, uma revelação tão somente bíblica e profética como a gente tem visto ali. André, isso nos reveste de uma responsabilidade muito grande. A gente não consegue escapar, tendo em vista que é esta mensagem a ser proclamada, a gente não consegue escapar de uma responsabilidade global. A grande comissão que nós estudamos algumas semanas atrás, Jesus disse que é para nós irmos para o mundo todo, para a gente fazer discípulo de todas as nações, de toda a tribo, língua, porque esta mensagem do Evangelho Eterno é para alcançar o mundo inteiro. E agora a gente vem aqui para Apocalipse e é profetizado esse anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho Eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, e aí vem dizendo, a cada nação e tribo e língua e povo. Esta é uma mensagem para o mundo todo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque a gente tem visto surgir alguns movimentos dentro daquela ideia de pluralismo, e o conceito do pluralismo é, você não precisa... Mais um trava-língua. Mais um trava-língua. Mais um como eu aí. Você não precisa se preocupar de ir até lá para pregar essa mensagem. Eles têm lá um recorte da verdade, eles têm um jeito deles, e a gente não precisa gerar esse impacto, entre aspas, esse desconforto de chegar lá para dizer para eles esta mensagem. Então, tem aquele povo lá em tal lugar, eles estão vivendo e Deus é maravilhoso, isso é verdade, e Ele vai julgar segundo a luz que eles receberam, e isso é verdade. Então, a gente não precisa. Isso é universalismo também, Deus vai salvar todos. E justifica o universalismo. E aqui a gente encontra pela profecia de que esta mensagem, esse Evangelho Eterno, é para ser pregado para todos. Como o anjo é um símbolo desse movimento do povo de Deus, não tem como escapar. A gente tem que olhar para o mundo inteiro. Vou trazer esse conceito do juízo que a gente está colocando, que a lição de terça-feira fala da crise final, né? Ela coloca de um jeito assim que é bem firme assim na colocação, né? Exatamente essa percepção que vocês dois estavam colocando aqui, né, nesse momento agora, muita gente usa a ideia da revelação de Deus como Deus de amor. Então, se Deus ama, não tem juízo, porque enxergam o juízo de modo errado. Exatamente. Isso é Satanás colocando a imagem dele em Deus, né? Ou Você seja, pode fazer o que for e tal. projetando, exatamente. E querendo dizer o seguinte, que como se o juízo fosse, que o objetivo do juízo fosse uma questão simplesmente punitiva ou de perdição. Vai haver a punição, vai haver o castigo, como a gente conhece na Bíblia, mas o juízo, ele é para Deus poder mostrar que Ele pôde nos salvar. Ou seja, me salvar, porque, olha para mim, entende? Eu sou um pecador perdido de todos o maior, como diz o apóstolo Paulo. Como que Deus vai dizer assim, eu salvei aquele rapaz ali? Ele vai poder mostrar, não, olha aqui, ó, ele fez isso mesmo, ele fez isso mesmo, mas ele se arrependeu e pelo meu sangue eu o perdoei. Amém. Então o juízo... É a vindicação do caráter dele. O caráter de Deus. E Deus pode me salvar. São expressões assim, Deus pode me salvar. Ele é justo e justificador. Exatamente. Justo e E que eu fui perdoado por quê? Porque aceitei. Porque essa é a questão que traz a lição aqui de terça-feira, né? Essa questão do universalismo. Deus ama a todos? Ama. Deus deu seu Filho por todo mundo, é o que diz a lição aqui. Sim, mas todo aquele que nele crê. O que crê nele terá a vida eterna. Ou seja, há um aspecto de decisão, há um aspecto do meu livre-arbítrio, sem saber que elas têm um Deus que vem e que tem o poder de salvá-las. Amém. É verdade. Então, nós somos chamados para cumprir essa missão de levar o Evangelho eterno a todas as pessoas do jeitinho que saiu do coração de Deus. Amém.
O Evangelho é o mesmo do início ao fim, por isso é eterno, mas Deus viu a necessidade do mundo atual e compartilhou conosco essa missão. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora, não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta para o último bloco desta temporada tão abençoada em que estamos aprendendo sobre missão. E no programa de hoje, missão no tempo do fim. Bom, e antes de voltarmos à nossa conversa especial aqui, eu quero fazer uma recomendação muito importante para você, que é mulher. Isso mesmo, olha só que coisa maravilhosa esta revista que apresenta estudos bíblicos muito especiais baseados em história de mulheres bíblicas, mulheres muito importantes, marcadas pela fé, mulheres inspiradoras, com as quais você vai aprender a amar Jesus, a caminhar com Ele, entender qual é o propósito de Deus para a sua vida e receber bênçãos especiais dele. Bom, se você deseja essa revista, lembre-se que ela é um oferecimento dos Anjos da Esperança, portanto você não vai pagar nada por ela, porque isso já foi pago. Então, como é que faz para ter isso na sua casa sem custo nenhum? É só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, preencher um rápido cadastro que nós vamos enviar para a sua casa. Vamos continuar conversando aqui sobre a missão no tempo do fim. E, André, você vai dar um toque especial aí sobre algo muito importante. Então, Vinícius, a gente está chegando no fim do fim, né? Isso mesmo. No fim da lição, no fim da nossa missão também, né, colegas? Esse é o último bloco do trimestre. E a gente vai tratar aqui sobre o êxito, né, na missão e a conclusão da missão. Mas para a gente entrar nessa temática, eu quero voltar para aquilo que a gente começou, né, o estudo dessa última semana, quando a gente leu lá no início, né, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, no Apocalipse 12, versículo 11, e o versículo seguinte diz, né, por isso festejai aos céus, e vós que nele habitais. A gente tem que festejar, né? Vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Mas a palavra do Senhor continua ali em Apocalipse 12, dizendo, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe, amigos, eu fico pensando assim, o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe, e ele é o diabo. E nós? E nós? Será que a gente está consciente, né, desse chamado de Deus para nos salvar? Chamado de Deus para nós nos usar na missão e pregação, sabendo que pouco tempo lhe resta? A lição traz esse texto para a gente. Eu lembro de um outro texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 em diante. Hebreus 10, 35 diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Amém. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Por quê? Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem, virá e não tardará. Vai ser o desfecho completo da obra da missão, de restauração do caráter de Deus, restauração de todas as coisas que o pecado destruiu. E o texto de Hebreus termina no versículo 37 do capítulo 10, dizendo, né? Aquele que dentro de pouco tempo há de vir, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E esse viver pela fé, o fato de você estar vivo, tudo indica movimento, né? Existe movimento, Deus nos criou para nós nos movimentarmos. E o justo, ele vive pela fé no cumprimento da missão. E é por isso que a gente pode estar certo que a missão terá êxito final. Porque ela é de Deus, não depende de nós. Como nós tratamos lá no início da lição, né? Isso mesmo. A missão não é o que eu faço para Deus. A missão é o que Deus faz através de mim. A despeito de mim e apesar de mim.
Então, essa é a graça, né? E a lição dessa semana termina e vai terminando dizendo desse êxito da missão que a gente tem que perseverar, para a gente não olhar para trás e a gente confiar, né? Que Deus é por nós. Esse sentido de urgência que a crença na breve volta de Cristo, né, virá e não tardará, ele nos move no envolvimento da missão. E aí eu penso, é o fim da missão de Deus, como a lição está trazendo. Mas como a gente cumpre a missão de Deus nesse mundo que a gente está vivendo? Nesse mundo, como a gente começou falando, tão tecnológico, tão corrido. Olha a vida das pessoas. Olha a vida dos membros das nossas igrejas, né, das pessoas que nos ouvem. A pessoa sai de casa de madrugada para trabalhar, volta de noite, tem poucas horas de sono, pouco tempo para ver a família, para estar com os filhos. Uma loucura, né, Mateus? Exatamente. E essa coisa da cidade, eu sei que eu bato muito nessa questão da cidade, mas é porque, para mim, é o grande fenômeno que a gente vive hoje, de contexto, assim, né? Então, essa loucura da cidade, de você poder ficar sem tempo, a gente fala, não tem tempo, né? Acho que o maior bem, o maior ativo que a gente fala hoje é tempo. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. E aí está correndo? E aí está correndo? Bobear, você dá até dinheiro para uma pessoa, mas você não consegue parar para ouvi-la, né? Está sempre correndo, não tem tempo. Correndo. Aí nesse mundo que você está conectado praticamente o dia todo, na maior parte do globo, né? Você está conectado, você já vai para outros lugares, já chega no Wi-Fi, né? Tem uns lugares onde eu trabalho que a internet de rede de celular não funciona. Então, aonde você chega na casa da pessoa, ela fala assim, bom dia, tudo bem? A senha do Wi-Fi é aquela dali, ó. Você nem entende. A senha do Wi-Fi é aquela dali. É engraçado, você vai ali, eles já vão dando na casa da pessoa. Porque a gente está conectado, né? Como eu posso apresentar esse Deus que se revela, essa missão de Deus? Então, eu penso em mim, eu penso nos jovens que estão nos ouvindo, em cada pessoa que está acompanhando a gente. Se envolva na missão aonde Deus abriu as portas e você estiver. Aonde Deus colocou você, como colocou Esther, como colocou Daniel, como enviou Abraão, ou tantos outros que a gente viu. Encontre as possibilidades para você se envolver na missão. Se você vai pregar numa rede social, se você vai compartilhar mensagens através da rede social, ou vai mandar mensagem para as pessoas, ou vai inscrever as pessoas na Esperança, né? Aqui da Novo Tempo, no estudo bíblico, vai inscrever a pessoa na Escola Bíblica da Novo Tempo, enfim, se você vai visitar a pessoa em casa, se você vai fazer atividades no hospital, se você vai no orfanato, se você vai bater de porta em porta oferecendo estudo bíblico, se você vai convidar o seu vizinho para que ele possa vir à igreja assistir o culto, se você vai olhar o seu amigo da escola e vai apresentar para ele, olha, está vendo aqui? Existe sim um Deus criador e dali vai começar uma conversa sobre Deus. Eu não sei qual é o caminho, mas os caminhos hoje desse mundo tão conturbado que a gente vive, de tanta coisa e tão cheio de coisas, ao mesmo tempo se tornou um mundo de pontes. A gente precisa enxergar o mundo que a gente vive hoje não só com as dificuldades que a gente enfrenta, mas com as possibilidades que se abriram para que o Evangelho avance. Porque senão a gente vai ficar morocochô, né? Olhando... Diante dos obstáculos. Exatamente. E falando, tá difícil, tá ruim, não tem como. Não, é difícil, mas tem um Deus que já foi à frente. Amém. É difícil, mas Ele que cumpre a missão e Ele nos chama para isso. E todas essas tecnologias, essas ferramentas, essa correria que Deus nos deu, Ele nos deu como possibilidade para que mais e mais pessoas ouçam o Evangelho de Deus de forma muito mais rápida. E o que... Nós precisamos aproveitar isso. Amém. E Deus não precisa de nós, mas Ele está esperando que a gente se consagre para que a gente seja instrumento de bênção para o cumprimento da missão. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma oração de consagração que está no livro Caminho a Cristo. E melhor livro para mim. Esse livro é simplesmente maravilhoso. Meu livro de cabeceira. Estamos empatando. É meu livro de cabeceira, de vez em quando eu pego lá para a gente poder ler de novo. Nesse livro, a oração de consagração, essa oração estabelece uma moldura para dizer que, independentemente das circunstâncias, da ocupação, da profissão que eu tenha, eu preciso me consagrar a Deus. E aí a autora, que é a senhora White, ela diz, consagre-se a Deus pela manhã e faça disso a sua primeira tarefa. Seja a sua oração. E essa oração é maravilhosa. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente.
Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Eu poderia parafrasear: usa-me hoje em tua missão. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Amém. Isso aqui não é uma oração de consagração de um pastor apenas, deve ser de um pastor, de um missionário transcultural que está lá do outro lado do mundo. Essa aqui é a oração de todo discípulo de Jesus Cristo. Entendendo o tempo, o apóstolo Paulo faz um apelo, né? Romanos 13, verso 11, conhecendo o tempo, é hora de despertarmos do sono. Eu arriscaria dizer, Vinícius, muitos que nos acompanharam aí nessa jornada, aí nesses 3 meses, a gente tocando nesse assunto, de alguma maneira foram desafiadas lá no coração, para dizer assim, eu vou me mover. Eu vou, né? Eu Como vou. é o nosso lema, I will go, I do, Exatamente. né? Eu vou. Eu vou. Eu vou sair da inércia, vou atender o chamado de Deus e vou cumprir. E eu quero propor essa oração como sendo um primeiro passo. Amém. Senhor, eu estou aqui. E que essa missão, ela transborde do teu coração para o meu, a ponto de me mover ao encontro das pessoas. Porque quando a gente olha o mundo e a gente vê as pessoas como os não alcançados, digamos assim, né? E a lição aqui na quinta-feira define quem é o grupo dos não alcançados, né? Segundo o estudo que foi feito na Comissão de Missão da Associação Geral, que diz assim, né? Um grupo alcançado é aquele que tem números e recursos adequados para testemunhar efetivamente ao restante do grupo sem a necessidade de assistência externa, ou seja, ele se resolve consigo mesmo. Tem cultos de adoração, bíblias e outras literaturas em sua primeira língua. E há líderes de igrejas nativos que testemunham ao restante do grupo sem a necessidade de um tradutor. Ou seja, nós somos um grupo alcançado, onde nós vivemos no sentido geral do Brasil, né? Mas nós também temos rincões nesse Brasil de pessoas não alcançadas, que não têm esses aspectos e que a gente pode ir. Nós temos essas pessoas aqui na América do Sul e que nós podemos ir. Nós temos essas pessoas no restante do continente americano, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania. Ou seja, há lugar para você na missão de Deus. Com certeza. Amém. Há lugar, ou aqui, com o seu vizinho, com o seu amigo, ou do outro lado do mundo. Não há desculpa para aquele que deseja se envolver com a oração que você acabou de colocar. Quando a gente se coloca à disposição do Deus da missão, Ele nos levará na missão. Amém. E qual é o fim da missão de Deus, né? Pensando aqui na lição, qual é o fim da missão de Deus? É na segunda volta de Cristo? É quando vivermos na Nova Jerusalém? Tudo isso. Mas, acima de tudo, o fim da missão de Deus, pensando agora em fim como finalidade e não como final de um processo, né? Porque esse é um processo do pecado. O pecado vai acabar em nome de Jesus, Amém. Nós vamos ver eternamente com Ele. Mas qual é a finalidade, né, da missão de Deus? É que nós vivamos com Ele para sempre. Amém. E para sempre nós vamos poder ter os nossos irmãos que ouviram da mensagem de Deus do mundo inteiro, de todas as nações, de todos. Já imaginou o que vai ser isso? Isso é lindo demais. De todas, eu já me arrepiei aqui, de todas as tribos, nações e línguas, pessoas que o Evangelho chegou, pessoas tão diferentes, de culturas tão diferentes, mas a mensagem de Deus chegou, Deus se revelou, nos usou para isso, vasos de barro, e a gente vai poder no céu encontrar essas pessoas e ouvir essas histórias. Deus me alcançou desse jeito, Deus me alcançou daquele jeito. Amém. E aí eu vou poder descobrir como que eu fui alcançado, porque um dia, uma pessoa levou o Evangelho para minha mãe. Desculpa, mas é porque toca meu coração. Um dia, uma pessoa levou o Evangelho para minha mãe. A família do meu pai era adventista, meu pai não era adventista. Minha mãe conheceu a igreja por um parente do meu pai. E essa pessoa levou o Evangelho e minha mãe se batizou. Minha mãe se batizou, eu estou aqui. Eu estou aqui, sou um pastor dessa igreja e agora eu tenho meus filhos seguindo o caminho da missão. Não há coisa melhor do que isso, entende? Uma corrente dourada que o primeiro elo é lá em Deus e que veio. Quando que essa moça que levou o Evangelho para minha mãe ia saber que ela está levando o Evangelho para a mãe de alguém que dedicaria a sua vida para levar o Evangelho para outras pessoas? Não estou me exaltando nada disso aqui, mas dizendo de como o Evangelho alcançou e transformou a minha vida. Amém. Entende? Eu sou eternamente grato a isso, porque uma pessoa decidiu
abrir a Bíblia, levar o Evangelho e cumprir a missão. Amém. Gente, Mateus, expande isso para o mundo. Você falou aqui, ficou emocionado, eu fiquei emocionado também, porque um dia a tia Miriam Jordan alcançou a minha mãe, tocou no ombro dela e disse para ela assim: Verinha, eu vim aqui para te buscar. Amém. Esse era o dia da minha primeira comunhão, lá na igreja, e a minha mãe foi estudar a Bíblia. Então fica aqui a gratidão para a tia Miriam também, e chegar lá no céu a gente vai pensar, né, todas as pessoas foram alcançadas, mas a nossa emoção de saber, né, quantas foram alcançadas porque nós nos deixamos usar. Né? A missão chegou até a gente, né? Um dia o meu pai, que era um jovem, que estava com seu pai, o meu avô, depois de morrer de câncer, meu pai estava sem meio rumo, um senhor chamado Antônio Marinho buscou meu pai e foi o pai dele, apresentando o Evangelho, e ele também não sabia, né? Que ele também estaria evangelizando alguém que seria pai de uma pessoa que também levaria o Evangelho para mais pessoas. E a salvação chegou à minha família. É assim, eu acho que foi assim na vida do Tavela também, de alguma forma, de todos nós. E assim na sua vida, você pode ser um canal de bênçãos para outras pessoas. Deixa Jesus usar você. Você não vai ter dimensão de onde vai chegar a sua influência. Mas saiba que no céu você vai saber quantas pessoas foram salvas porque você se colocou à disposição de Cristo para salvar. Esse chamado, a missão de Deus está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana com uma nova temporada, novo tema, novos participantes e muita bênção para você. Um abraço, até lá.